Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E hoje, dia 23 de maio, 143 dias lendo, compartilhando, ensinando e transmitindo toda a verdade, toda a palavra de Deus ao teu coração. Estaremos hoje, como estamos desde 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro deste ano, lendo a Bíblia com você. Pegue o seu bloco de anotações, pegue sua caneta em mãos e vamos anotar as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje, 23 de maio, 143 dias. Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 15. 1 Samuel, capítulo 4 e capítulo 5 e os Salmos de número 52. Vamos agora à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora começar a ler, meditar, Senhor, se alimentar da Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, que possamos mergulhar nas profundezas da Tua revelação e possamos absorver toda a Tua palavra, no nome de Jesus. Atos capítulo 28 diz assim: E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou convosco de não pouca gentileza, porque, acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu na sua mão. E os bárbaros, vendo a víbora venenosa pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: sem dúvida este homem é um assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não o deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum, mas eles aguardavam que inchasse ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual os recebeu e hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio, apesar de estar doente de febre e de fluxo sangrento, entrando Paulo ao vê-lo, depois de orar, impôs a mão sobre ele e o curou. Então, feito isso, também os outros enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos honraram com muitas atenções quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. E após 3 meses partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, cuja a inscrição era Castor e Pólix. E chegando a Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. E de lá buscamos uma bússola. Chegamos a Régio. E um dia, soprando um vento sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram a permanecer por 7 dias com eles. E assim partimos para Roma. E ali os irmãos, tendo ouvido sobre nós, vieram a nos encontrar na praça de Ápio e as 3 Tarbenas. E Paulo, vendo-os, agradeceu a Deus e tomou coragem. 1 Samuel, capítulo 4 e 5. E a palavra de Samuel veio a todo Israel. Ora, Israel saiu para lutar contra os filisteus e acampou ao lado de Ebenezer. E os filisteus acamparam em Afec. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel. Quando se engajaram na batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000
homens do exército no campo. E quando o povo chegou ao campo, os anciões de Israel disseram: por que o Senhor nos feriu hoje diante dos filisteus? Renovamos a arca do pacto do Senhor de Siló até a nós, para que quando vier para o meio de nós, possa nos salvar das mãos do nosso inimigo. E assim o povo enviou a Siló, para que trouxessem de lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, que habita no meio dos querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, lá estavam com a arca do pacto de Deus. E quando a arca do pacto do Senhor veio para o acampamento, todo Israel bradou com grande brado, de modo que a terra voltou a ressoar. E quando os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: o que significa o barulho desse tão grande brado no meio do acampamento dos hebreus? Eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. E os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento. Ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa em Israel. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas do deserto. Sejam fortes e comportai-vos, homens, ó filisteus, para que não sejais servos dos hebreus, como eles vos foram. Comportai-vos como homens e lutai. Filisteus. E os filisteus lutaram, e Israel foi ferido, e eles fugiram, cada homem para sua tenda, e houve um massacre muito grande, pois de Israel tombaram 30.000 homens a pé. A arca do pacto foi tomada, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. E ali fugiu do exército um homem de Benjamim, que chegou a Siló no mesmo dia com suas vestes rasgadas e com a terra sobre a sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado sobre o assento, junto à beira do caminho, observando, pois seu coração tremia pela arca de Deus. Quando o homem adentrou a cidade, ele anunciou toda a cidade e irrompeu em brados. E quando Eli ouviu o barulho do brado, disse: o que significa o barulho deste tumulto? E o homem entrou apressadamente e contou a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam turvos, de modo que ele não conseguia enxergar. E o homem disse a Eli: eu sou aquele que saiu do exército e fugi do exército hoje. E ele disse: o que se fez lá, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve um grande massacre no meio do povo. E também os teus dois filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus fora tomada. Sucedeu que quando ele fez menção da arca de Deus, ele caiu para trás do assento ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, e ele morreu, pois era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel por 40 anos. E sua nora, esposa de Finéias, estava com uma criança próxima do parto. Quando ela ouviu essas notícias de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela se curvou, entrou em trabalho de parto, pois suas dores lhe sobrevieram. E chegada a hora da morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela lhe disseram: não temas, pois deste à luz a um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabô, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada por causa do meu sogro e marido. Icabô. E ela disse: a glória partiu de Israel, pois a arca foi tomada. Icabô. 5 de 1 Samuel capítulo 5.
E os filisteus levaram a arca de Deus, e trouxeram de Ebenezer até Astode. Quando os filisteus levaram a arca de Deus, eles a trouxeram à casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Quando os de Astode se levantaram pela manhã, eis que Dagom estava caído com a face em terra diante da arca do Senhor. Eles pegaram a Dagom e colocaram no seu lugar novamente. Quando eles levantaram pela manhã, Dagom estava caído com a face diante em terra e da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre a soleira. Somente o tronco de Dagom foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer pessoa que estava na casa de Dagom pisava na soleira de Dagom em Astode até este dia. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre Astode, e eles os destruiu e os feriu com hemorroidas até Astode e os seus termos. E quando os homens de Astode viram que assim era, disseram: a arca de Deus de Israel não permanecerá conosco, pois a mão é severa sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. E eles enviaram e reuniram consigo os senhores dos filisteus e disseram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? E eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja carregada até Gade. E eles carregaram a arca de Deus até Gade. E assim foi que, depois que eles terem carregado, a mão do Senhor foi contra a cidade, com uma destruição muitíssimo grande. E ele feriu os homens da cidade, tanto pequenos como grandes, e eles tiveram hemorroidas nas partes secretas. Portanto, enviaram a arca de Deus para Ecrom, e sucedeu que assim a arca de Deus chegou a Ecrom. Os ecromitas clamaram, dizendo: trouxeram a arca do Deus de Israel até nós para nos matar e ao nosso povo. E assim eles enviaram e reuniram todos os senhores filisteus e disseram: mandai embora a arca do Deus de Israel, deixe que volte para o seu próprio lugar, para que ela não nos mate, a nós e o nosso povo, pois havia uma destruição mortal em toda a cidade, e a mão de Deus fora muito pesada ali. E os homens não morreram, foram feridos com hemorroidas, e o clamor da cidade subiu até o céu. Salmo 52. Por que te vanglorias com o dano, ó poderoso homem? A bondade de Deus perdura continuamente. Tua língua intenta danos como uma navalha afiada trabalhando enganosamente. Tu amas o mal do que o bem, mentir mais do que falar de justiça. Tu ama todas as palavras devoradoras, ó tu língua enganosa. Deus da mesma forma te destruirá para sempre. Ele te removerá e arrancará a tua habitação, desgarrar-te da terra dos vivos. Os justos também verão, temerão e rirão dele. Eis que este homem que não fez de Deus a sua força, mas confiou na abundância das suas riquezas, se fortaleceu na sua perversidade. Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e sempre. Eu te louvarei para sempre, porque fizeste isto, e esperarei no teu nome, porque isto é bom diante dos santos. Continue acessando o nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, recebendo a leitura diária da Bíblia, a oração da fé, as nossas mensagens. Se inscreva, compartilhe e vamos juntos lendo a Bíblia. Agora vamos fazer a oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra, nós absorvemos todo o conteúdo da Tua Palavra. Senhor, Deus de amor e Deus de misericórdia e Deus de justiça. Neste dia nós pedimos que o Senhor trabalhe por nós, que o Senhor seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Nós abençoamos Teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus.